Se eu soprar aqui, você fica de pé. A frase saiu seca. Não foi desafio, foi constatação. E no segundo seguinte, o mercado inteiro parou de respirar. Eu ainda lembro do som exato, ou melhor, da ausência dele. Não foi grito, não foi confusão, não foi aquela gritaria comum de corredor cheio. Foi o silêncio. Um silêncio tão errado que eu juro. Até o ventilador mais velho, aquele que rangia sem parar no teto, pareceu engasgar no ar e morrer, como se alguém tivesse puxado o fio invisível do mundo. Eu estava a 2 passos de distância quando ela levantou o rosto. Lenço vermelho amarrado no cabelo, cocar gasto pelo tempo, mãos trêmulas demais para inspirar qualquer respeito. Mas o olhar, aquele olhar não mirava o homem, mirava o que ele escondia, como se atravessasse pele, osso e mentira sem pedir licença. O cadeirante gargalhou, riu alto, riu debochado, riu como quem quer esmagar alguém só com o som da própria voz. "Sopra aqui então", ele disse, batendo na própria perna. "Se eu levantar, eu compro tudo dessa banca." Eu vi a multidão se fechar em meia lua. Ninguém queria ficar perto demais, nem longe demais. Era como se todo mundo tivesse medo de ocupar o lugar errado no corredor. E foi aí que eu reparei. Em cima da toalha da banca, entre pulseiras simples e colares de linha, tinha um pingente diferente. Um símbolo estranho, 2 linhas cruzadas, um número gravado quase apagado pelo tempo. Raiz 11. A mulher se inclinou com cuidado. Não como quem faz espetáculo, como quem pede permissão ao corpo de alguém que já sofreu demais. Encostou os dedos no tornozelo dele, se aproximou devagar, como quem vai contar um segredo direto no ouvido do destino, e soprou. Foi só um sopro, nada teatral, nada exagerado, mas eu vi o rosto do homem mudar. O riso morreu no meio, cortado como se alguém tivesse desligado a risada por dentro. A mão dele apertou o braço da cadeira com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. O corpo dele enrijeceu. E então, num tom que eu nunca vou esquecer, ele sussurrou: Tá subindo." Meu estômago afundou, porque quando eu olhei para o chão, eu vi o impossível. Uma gota d'água caída de uma caixa de isopor começou a vibrar sozinha, de leve, ritmada, como se o chão tivesse coração. Foi ali que eu entendi. Aquilo não era milagre de feira, não era truque, não era fé barata. Era uma coisa muito mais antiga e muito mais perigosa. Antes de eu te contar como isso termina, porque termina de um jeito que ninguém ali teria coragem de ouvir, eu preciso te pedir uma coisa agora, bem rápido. Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que gosta de histórias que começam no caos e só ficam piores, porque eu prometo, você vai precisar conversar com alguém depois que isso acabar. Agora respira, porque eu vou voltar alguns dias antes. E quando eu voltar, você vai entender por que aquele sopro foi o começo do fim. Eu não fui ao mercado municipal por curiosidade. Não fui atrás de história estranha, nem de milagre, nem de mistério. Eu fui por necessidade. Sabe aqueles dias comuns? Comprar 2 coisas, pagar uma conta atrasada, resolver rápido e ir embora. Vida normal, rotina, cabeça cheia. Você já entrou em um lugar assim achando que ia sair em 5 minutos e sentiu que algo não queria te deixar sair? Pois é, naquele dia, o mercado parecia o mesmo de sempre, mas não estava. Não era o cheiro, não era o calor, não era o barulho, era o olhar das pessoas. Você já reparou como um ambiente muda quando todo mundo está fingindo normalidade? Quando ninguém fala, mas todo mundo sabe que algo está errado? Eu percebi isso nos vendedores primeiro. Gente que costuma gritar preço, brincar, puxar conversa. Naquele dia, eles falavam baixo, andavam devagar, observavam o chão antes de dar o próximo passo. Como se pisar no lugar errado pudesse chamar coisa ruim, como se o mercado tivesse regras novas, invisíveis. E aí eu vi ela. No canto mais esquecido do corredor, onde quase ninguém parava, tinha uma banca pequena demais para chamar atenção.
Nenhum letreiro, nenhuma luz, nada chamativo. Só uma toalha desbotada, pulseiras trançadas à mão, colares simples, saquinhos com ervas secas e um potinho de barro com tampa fechado, como se guardasse algo que não gostava de ser visto. Atrás da banca, sentada, estava ela, pele marcada pelo sol, olhos escuros demais para a idade, mãos tremendo como folha no vento, mas não de fraqueza, de tensão. Você já olhou para alguém e sentiu que aquela pessoa sabia algo sobre você, mesmo sem nunca ter te visto? Porque foi exatamente isso que eu senti. Eu tentei ignorar, continuei andando, fingi que não vi, mas meu corpo não acompanhou. Eu parei. E perguntei para o vendedor de castanha do lado, tentando soar casual. Quem é ela? Ele não respondeu na hora. Primeiro, olhou para os lados. Depois, para o chão. Depois, para a banca. Só então falou. Baixo demais para ser ouvido por acaso. Não mexe com essa aí. Eu franzi a testa. Nem por quê? Ele engoliu seco antes de responder. Ela vê coisa. Você já ouviu uma frase simples, mas dita de um jeito que muda tudo? Eu ri, meio sem graça. Aquele riso de quem quer quebrar o clima. Como assim? Vê? Ele chegou mais perto e disse algo que grudou em mim como espinho. Ela vende pulseira, mas o que ela cobra não é dinheiro. Naquele momento, tudo em mim disse para ir embora. Você conhece esse aviso interno, né? Aquela sensação estranha no estômago que não tem lógica, mas insiste. Eu devia ter ido embora. Devia ter respeitado o instinto. Devia ter fingido que não vi. Devia ter seguido meu dia normal. Mas eu fiquei. E sabe por quê? Porque meus olhos voltaram para a banca e pararam em um detalhe que parecia pequeno demais para ser importante. Um pingente. Um símbolo estranho, diferente de tudo ali. Duas linhas cruzadas, um número gravado quase apagado, como se o tempo tivesse tentado esconder aquilo. Raiz 11. Na hora, eu não entendi o motivo, mas eu senti. E eu quero te perguntar agora, olhando direto para você. Você já teve a sensação de que algo te reconheceu antes mesmo de você entender o que era? Porque naquele segundo, eu senti isso. Como se aquele símbolo não estivesse ali por acaso. Como se aquela banca não estivesse naquele canto por acaso. Como se eu não tivesse parado ali por acaso. Eu juro para você, naquele instante, olhando para o pingente Raiz 11, eu senti que aquilo já me conhecia e que de algum jeito eu tinha acabado de entrar numa história que não era mais escolha minha. O primeiro sinal não foi um grito, não foi uma revelação sobrenatural. Não foi nada que desse para apontar e dizer, aqui começou. Foi algo pequeno, quase bobo, e talvez por isso mesmo, foi tão assustador. Eu estava a poucos passos da banca, fingindo olhar um colar qualquer. Você já fez isso, né? Fingir interesse só para observar melhor o ambiente. Quando um menino, devia ter uns 8 ou 9 anos, puxou a mão da mãe com força. Apontou direto para a banca. Mãe, é ela! A reação da mãe não foi curiosidade, foi pânico. Ela ficou pálida na hora. Puxou o filho para trás como se ele tivesse apontado para um animal perigoso, algo que não devia ser encarado. Não aponta, ela sussurrou, dura demais para ser só bronca. Mas é ela, mãe. O menino insistiu, com aquela inocência cruel das crianças. Foi ela que falou do vô. A mulher apertou os lábios, forte, como quem tenta segurar um choro antigo, daqueles que não querem mais ficar presos. Você já viu alguém lutar contra uma lembrança em público? Ela tentou sair andando, rápido demais, desesperado demais. Só que quando passou ao lado da banca, a voz veio, baixa, tranquila, sem esforço nenhum. O velho não tá brabo, Dona Araci disse, sem sequer levantar o rosto. Ele só quer que você pare de guardar o que te pesa. A mulher parou. Parou como se o chão tivesse agarrado seus pés. O menino arregalou os olhos, e eu senti um arrepio subir pelas minhas costas, lento, gelado, porque aquilo não soou como frase genérica, não soou como conselho espiritual barato. Soou como resposta exata a uma conversa que eu não tinha ouvido. Você já sentiu isso?
Quando alguém fala algo tão específico que parece impossível ter sido chute, a mulher tentou disfarçar. A voz saiu falha. Eu não sei do que a senhora está falando. Dona Araci não discutiu, não insistiu. Ela apenas pegou uma pulseira simples, de linha azul e branca, daquelas que não chamam atenção nenhuma, e estendeu. Você sabe, ela disse, e ele também sabe. A mão da mulher tremia quando ela deixou o dinheiro em cima da banca. Tremia como se estivesse pagando algo muito mais caro do que o valor daquela pulseira. Ela pegou a pulseira como quem agarra uma boia no meio do mar e foi embora. Sem olhar para trás, eu fiquei parado demais, sentindo aquela sensação horrível que aparece quando você percebe que está perto de algo grande demais para sua lógica e perto demais para fingir que não viu. Você já sentiu isso? Quando tudo em você diz vai embora, mas o corpo não obedece? E foi aí que aconteceu. Dona Araci levantou o olhar e me encarou, direto, sem me conhecer, sem eu ter falado com ela, sem eu ter encostado em nada da banca. Ela olhou como se já soubesse quem eu era e disse, você não veio comprar. Meu coração deu um salto errado. Você veio lembrar. Eu ri, um riso curto, nervoso, daqueles que a gente solta quando não sabe o que fazer com o medo. Lembrar do quê? Ela não respondeu, não explicou, não suavizou. Apenas estendeu o dedo e encostou no pingente com o símbolo raiz 11. E naquele exato momento eu ouvi, bem longe, como se viesse do fundo do mercado, um estalo seco, curto, definitivo, como o som de uma tranca sendo fechada. E eu soube, sem saber explicar como, que alguma coisa tinha acabado de se fechar. Ou pior, alguma coisa tinha acabado de se abrir. Eu juro que tentei ser racional. Sabe quando a gente força a lógica para não surtar? Eu pensei exatamente isso. É só uma senhora esperta. Ela observa, ela lê as pessoas. Nada demais. Você já tentou se convencer de algo, só para não ter que aceitar o que está sentindo? Então, eu virei as costas. Decidi sair. Respirei fundo, dei o primeiro passo em direção à saída como quem recupera o controle. E foi aí que aconteceu. Uma coisa pequena, ridícula até, mas que me deu medo de verdade. Eu andei pelo corredor, passei pela banca de peixes, aquele cheiro forte, inconfundível. Vi o mesmo cachorro magro dormindo perto da pilastra, exatamente do mesmo jeito, como se fosse uma foto repetida. Virei à esquerda para sair. E eu estava de volta, no mesmo corredor, na mesma posição, de frente para a banca da Dona Araci. Eu parei. Olhei para o chão, olhei para o teto, olhei para a placa pendurada torta, tudo igual. Você já teve aquele instante em que o cérebro demora para aceitar o que os olhos estão vendo? Eu pensei, eu me confundi. Normal, mercado cheio, corredor parecido. Acontece. Então eu tentei de novo, só que agora, mais rápido, passei por uma mulher vendendo farinha. Passei por dois caras discutindo o preço de queijo, falando alto demais. Virei no mesmo ponto e voltei. Meu estômago gelou. Na terceira tentativa, antes mesmo de andar, eu senti. Suor frio descendo pela nuca, coração batendo errado. Você conhece esse sinal do corpo, né? Quando ele entende antes de você. Foi aí que a voz veio. Calma demais. Próxima demais. Dona Araci falou como se estivesse assistindo tudo desde o começo, como quem observa chuva cair, sabendo que não tem como parar. Quando a história escolhe alguém, ela disse, a pessoa acha que está indo embora. Eu congelei, mas é a história que está puxando. Eu engoli seco, porque naquele instante eu tive a sensação mais estranha de todas. Não parecia que eu estava perdido. Parecia que eu estava exatamente onde deveria estar. E então, eu fiz a única coisa que eu não queria fazer. Eu perguntei, por que eu? Ela me olhou como se eu não fosse novidade nenhuma, como se eu fosse uma pergunta antiga demais para causar surpresa. É porque você vai contar, você vai avisar, e ainda assim, ela fez uma pausa. Vão rir.
Aquilo me atravessou de um jeito que eu não sei explicar, porque não parecia ameaça, parecia constatação. Agora eu quero parar tudo e falar direto com você. Olha para a tela um segundo e responde nos comentários de verdade. Você já viveu alguma situação em que tentou sair de um lugar, mas sentiu que o lugar te trazia de volta? Já teve a sensação de que não era você que estava ficando? Era algo que não estava deixando você ir? Conta aí, porque o que aconteceu comigo naquele mercado não começou com medo. Começou exatamente assim. O cadeirante não apareceu do nada. Ele já fazia parte do mercado, da paisagem, da tensão. O nome dele era Davi Monteiro. E deixa eu te contar uma coisa importante. Quando as pessoas falavam dele, não falavam com pena, falavam baixo, falavam rápido, falavam com raiva engolida. Você já percebeu a diferença entre alguém que desperta compaixão e alguém que desperta cuidado? Davi chegava todo dia no mesmo horário, sempre, como um relógio que não atrasava, e sempre com aquela expressão de quem se sente dono do corredor, mesmo sentado numa cadeira de rodas. E ele nunca estava sozinho, mas também nunca estava acompanhado de verdade. Sempre tinha gente em volta, carregando coisa, abrindo caminho, rindo sem graça. Não eram amigos, eram escudos. Eram conveniências. Eram pessoas que sabiam que era melhor estar perto do que contra. Você conhece esse tipo de gente, né? Aquela presença que organiza o ambiente pelo medo. Davi tinha história. E não era uma história bonita. Diziam que ele tinha sido caminhoneiro. Diziam que um acidente tinha mudado tudo. Só que também diziam, e eu ouvi isso de mais de uma boca, que o acidente não foi o começo do problema. Foi só a pausa, porque antes disso, ele já não era fácil. Eu mesmo vi uma cena que nunca esqueci. Um vendedor, nervoso, derrubou sem querer um pacote perto da cadeira dele. Nada grave, coisa boba. O vendedor pediu desculpa na hora. Davi nem levantou o olhar, só estendeu a mão. Paga. O vendedor tentou explicar, mas eu só derrubei. Davi finalmente olhou para ele, frio, sem pressa. Paga, repetiu, ou eu te faço sumir do corredor. E sabe o que mais me incomodou? Não foi a ameaça, foi o fato de ninguém se surpreender. O vendedor pagou, sem discutir, sem reclamar. Você já esteve num lugar onde certas coisas erradas são tão comuns que viram regra? Quando eu vi Davi se aproximando da banca da dona Araci naquele dia, eu entendi tudo. As pessoas abriram caminho. Mas não foi por respeito, não foi por educação, foi por sobrevivência. E aí eu percebi outra coisa. Davi não estava ali para comprar nada. Ele não queria pulseira, não queria colar, não queria conversa. O que ele queria era provar. Provar na frente de todo mundo que Dona Araci era fraude, que aquela mulher pequena, silenciosa, não passava de encenação, que nada ali tinha poder nenhum sobre ele. Você já viu alguém que precisa humilhar o outro só para se sentir seguro? Só que Davi cometeu um erro que ninguém ali percebeu na hora. Ele achou que aquilo era um duelo. Achou que era força contra força, deboche contra crença. Mas a dona Araci não parecia querer vencer. Ela não levantou a voz, não discutiu, não se defendeu. Ela parecia estar esperando. Esperando como quem sabe que algo precisa acontecer, como quem não disputa, apenas cumpre. E naquele instante, olhando os dois frente a frente, eu senti uma coisa gelada no estômago, porque não parecia que Davi estava indo confrontar alguém. Parecia que ele estava indo se encontrar. E eu te pergunto agora, olhando direto para você, quem você acha que ganha quando alguém entra numa história achando que controla tudo, sem perceber que já está dentro dela? Porque naquele mercado, naquele dia, ninguém estava preparado para a resposta. Eu precisava entender aquele símbolo. Então eu fiz algo que eu nunca faço. Eu perguntei para alguém que eu nem conhecia. Uma moça que vendia artesanato no corredor de cima, chamada Lina, estava arrumando pano de prato. Eu encostei e perguntei: "Você sabe o que é esse Raiz 11?" Ela ficou imóvel.
como se eu tivesse falado uma palavra proibida. Quem te mostrou isso? Eu apontei de leve para a banca. Lina pegou meu braço e me puxou para trás, com força. Escuta, não compra nada com essa marca, não pega. Não olha muito, você não entende. Eu tentei insistir. Mas o que significa? Ela respirou fundo e soltou uma frase que pareceu mais uma confissão do que uma explicação. Raiz 11 é quando a coisa não é sorte e nem azar. É cobrança. Cobrança do quê? Ela apertou os lábios. Do que você enterrou. Aí ela soltou meu braço e voltou a arrumar as coisas, como se tivesse medo de continuar falando e só por falar chamar atenção. Eu voltei para o corredor com o coração acelerado e a sensação de que eu tinha tocado numa corda que não devia. E foi aí que eu vi Davi, o cadeirante, parando bem na frente da dona Araci. Eu ouvi ele dizendo alto para todo mundo ouvir. A senhora anda falando que faz milagre, vamos ver. Davi estava cercado. Tinha gente filmando com celular. Tinha gente rindo. Tinha gente rezando baixinho. Ele apontou para o próprio corpo como quem aponta para uma prova. Se eu levantar daqui, eu compro tudo. Se eu não levantar, a senhora some do mercado. Eu vi o olhar de dona Araci. Não era medo. Não era raiva. Era um cansaço que vinha de longe, como se ela já tivesse visto essa cena acontecer antes. Com outras caras. Em outros tempos, ela só respondeu, eu não faço o que você quer, eu faço o que a verdade manda. Davi gargalhou, a verdade manda eu levantar então. Sopra aí. E foi nesse momento que eu senti uma coisa estranha, como se eu fosse o único percebendo que o ar tinha ficado pesado. Meu amigo, se você está ouvindo isso agora, eu preciso que você entenda. Essa história tem uma virada que muda tudo o que você acha que sabe sobre sorte, fé e dívida. Então faz um favor para você mesmo. Se inscreve no canal agora, porque se você sair no meio, você vai ficar com a parte errada na cabeça. E eu não estou falando isso para número, não. Eu estou falando porque eu vi gente ficar destruída por não ouvir a história inteira. Agora volta comigo, porque a dona Araci encostou os dedos no tornozelo dele. E eu ouvi, bem baixinho, ela dizendo, eu avisei. Ela soprou. Não foi um sopro teatral. Não foi performance. Foi como quando você apaga uma poeira de cima de uma lembrança. No mesmo instante, Davi parou de rir. O rosto dele travou numa expressão que eu só consigo descrever assim. Alguém que acabou de sentir uma verdade entrando pela pele. Ele engoliu seco. Tá quente. A multidão ficou quieta. Ele olhou para as próprias pernas como se elas fossem de outra pessoa. E aí veio a primeira surpresa. O chão respondeu. Eu sei que parece exagero, mas eu vi. A gota d'água no chão vibrou. Uma sacola plástica mexeu sozinha. E uma lâmpada no teto piscou, uma vez como se alguém tivesse batido numa parede invisível. Davi começou a tremer. Não era tremedeira de emoção, era como se algo estivesse subindo dentro dele, rápido demais. Para com isso! E dona Araci, calma. Você pediu. Agora aguenta. Ele tentou empurrar a cadeira para trás. A roda travou. Não travou por defeito. Travou como se o corredor tivesse segurado. Aí Davi soltou um som que ninguém esperava, um gemido curto de medo real. Tá subindo, do tornozelo para o joelho. Não, não, não. E foi nesse instante que eu vi um dos homens que andavam com ele dar um passo para trás, como se reconhecesse aquilo, como se já tivesse visto antes. E eu, sem querer, reparei de novo no pingente Raiz 11. E eu tive certeza. Aquilo não era sobre andar, era sobre pagar. Davi segurou o braço da cadeira, respirando rápido. A perna dele mexeu. Sim, mexeu. Primeiro o pé, um tremor. Depois o joelho, como se estivesse acordando depois de anos dormindo. A multidão explodiu num "oh" contido. Teve gente chorando, teve gente gritando "eu sabia". Teve gente filmando mais perto, tremendo. Só que a coisa mais assustadora não foi ele mexer a perna. Foi o mercado reagir.
Eu vi uma banca a uns metros dali cair uma pilha de caixas do nada, como se um empurrão invisível tivesse passado. Eu vi uma senhora derrubar um copo e quando o copo bateu no chão, o som saiu atrasado, como se o tempo tivesse engasgado. E eu vi uma criança começar a rir sem parar, rir sem motivo, até a mãe tapar a boca dela com pânico. Davi tentou levantar. Só que quando ele colocou a mão no apoio para impulsionar, ele congelou de novo e falou num fio de voz: "Eu tô ouvindo." "Ouvindo o quê?" alguém perguntou. E ele respondeu: "Eles." Meu coração bateu errado. Eu queria saber, você acredita que existe coisa que fica presa num lugar? Comenta aí, você acha que o mercado era só cenário, ou que tinha algo ali dentro esperando esse momento? Porque o que aconteceu depois não parecia deste mundo. Depois daquele caos, a multidão se afastou um pouco. Davi ficou ofegante, com as mãos travadas na cadeira, como se não conseguisse soltar. E Dona Araci olhou para o corredor como quem mede os danos invisíveis. Eu não aguentei. Eu fui até Lina, a artesã, e perguntei mais uma vez: "Quem é essa mulher?" Lina me encarou com um misto de raiva e medo. "O nome dela não é Araci." "Como assim?" "Araci é nome que ela usa aqui. O nome dela de verdade. Ninguém fala em voz alta." Eu senti minha boca secar. "Mas por quê?" Lina falou baixinho. "Porque quando você chama, ela responde." Eu olhei de novo para a banca. Dona Araci, ou seja lá quem ela fosse, estava mexendo no potinho de barro com a tampa. E aí, Lina soltou a frase que virou uma chave dentro de mim. "Ela não veio vender. Ela veio buscar." Eu perguntei: "Buscar o quê?" E Lina respondeu: "O que foi prometido." Nesse momento, Davi soltou um grito curto, como se uma lembrança tivesse mordido por dentro. E eu percebi que aquilo não era sobre as pernas dele, era sobre a vida inteira dele. Quando Davi começou a falar, não parecia ele falando, parecia alguém usando a boca dele para despejar coisa guardada. Eu não quis." A voz saiu quebrada. Os olhos dele se encheram d'água. Aí, ele olhou para o próprio colo como se visse algo ali. Tinha uma estrada, tinha chuva. Eu jurei que ia devolver. As pessoas começaram a cochichar. Um homem no fundo falou: "Que estrada?" Davi respirou fundo e soltou: "A caixa." O corredor inteiro ficou tenso. Eu senti como se todo mundo ali entendesse exatamente o que ele estava falando, menos eu. E então uma senhora lá atrás gritou: "Você é o Davi da caixa." Davi abaixou a cabeça. A multidão reagiu. Alguns se aproximaram com raiva. Outros se afastaram com medo, como se ele fosse contagioso. Eu sussurrei para Lina: "O que é isso?" E ela, pálida: "Anos atrás sumiu uma caixa de doações. Coisa de gente pobre, remédio, dinheiro, documentos. E quem estava responsável pelo transporte era um caminhoneiro, que desapareceu depois." Eu olhei para Davi. E é ele. O silêncio ficou pesado. Aí Davi começou a tremer de novo e falou algo que me fez gelar: "Eu não roubei sozinho." E nisso, 2 homens que estavam com ele deram um passo para trás, tentando sumir no meio do povo. "Agora eu quero saber de você. Se você descobrisse que alguém respeitado do seu bairro escondia uma coisa muito errada do passado, você contaria para todo mundo ou guardaria? Comenta aí. Porque eu vi, com meus próprios olhos, como a verdade muda o lado das pessoas em segundos." Chegou o momento. Davi respirou fundo, colocou as mãos nos apoios e puxou o corpo para cima. Eu vi os músculos do braço dele tremendo. Vi o rosto contorcer de esforço. Vi a cadeira ranger e... Ele levantou. Não inteiro, não saltando, não como filme. Ele levantou como alguém que acorda num corpo estranho, com dor e medo, como se cada centímetro fosse uma batalha. A multidão explodiu. Gente chorando, gritando, celulares levantados. Mas Davi não sorriu. Ele ficou em pé, instável, trêmulo, e olhou para Dona Araci com um pavor tão puro que o barulho ao redor pareceu longe. "Eu não queria isso." E Dona Araci respondeu firme: "Você queria escapar. Não é a mesma coisa."
Davi deu um passo. A perna quase cedeu. E aí veio a terceira surpresa. A cadeira dele começou a se mover sozinha. Sozinha. Ela deslizou para trás, como se tivesse sido liberada de um peso. As rodas giraram devagar. E Davi olhou para a cadeira como se ela fosse um animal vivo. Não, não leva. Dona Araci pegou o pingente raiz 11 e colocou na palma da mão dele. Agora você lembra. Agora você devolve. E eu entendi, do jeito mais assustador. Aquilo era uma sentença. Eu sei que, ouvindo isso, você pode pensar: tá, mas por que você se meteu? Porque eu vi o desespero real no rosto dele. E eu vi os homens que estavam com ele tentando fugir. E eu vi que ninguém ali ia fazer nada além de assistir. Então eu me aproximei, sem pensar. Davi, calma. Onde está essa caixa? O que você precisa devolver? Ele me encarou com olhos molhados e falou algo que eu não esperava ouvir. Você... Eu o quê? Ele apontou o dedo para mim, tremendo. Você estava lá. Meu estômago caiu. Eu nunca te vi na vida. Davi balançou a cabeça desesperado. Que não você, o seu nome. O seu nome estava lá. Eu senti minhas pernas amolecerem, porque eu entendi. Não era sobre eu ter participado. Era sobre eu estar ligado a isso de algum jeito que eu ainda não sabia. E aí Dona Araci falou para mim como se estivesse encerrando uma dúvida antiga. Você voltou porque perdeu uma parte de você naquela história. Eu tentei rir, mas a risada não saiu. Eu nem lembro de nada disso. Ela respondeu. A memória é uma porta, e porta pode ser trancada. Eu olhei para o pingente na mão de Davi. Raiz 11. E pela primeira vez eu tive certeza. Eu não era espectador. Eu era peça. Dona Araci pegou o potinho de barro. Todo mundo ficou quieto. Ela levantou a tampa devagar e saiu um cheiro. Não era cheiro de erva, não era incenso, não era nada místico bonito. Era cheiro de coisa antiga, cheiro de papel guardado em lugar úmido, cheiro de metal, cheiro de segredo. Ela tirou de dentro um embrulho pequeno enrolado em pano, desenrolou e mostrou algo que fez o corredor inteiro mudar de cor no rosto. Um pedaço de placa metálica, como se fosse parte de um caminhão com números riscados. E um símbolo igual ao do pingente. Raiz 11. Davi começou a chorar em silêncio, como criança. Em pé, tremendo, humilhado pela própria verdade. E Dona Araci falou alto para todo mundo. Quem pegou o que não era seu, carrega no corpo até devolver. Aí ela olhou para os homens que estavam tentando sumir. E quem ajudou, também. Os dois congelaram. Meu coração disparou, porque eu percebi que não era só Davi que ia cair. Agora me responde nos comentários. Você acha que culpa aparece no corpo? Tipo, insônia, ansiedade, medo do nada, como se algo te cobrasse por dentro. Conta se você já sentiu isso. Porque depois desse dia, eu comecei a acreditar que o corpo guarda conta que a cabeça finge que esqueceu. Eu vou te contar como isso termina. E eu vou te contar do jeito que eu queria que alguém tivesse me contado antes. Sem enfeite, sem romantizar, sem fingir que tudo fica bem, porque não ficou. Davi ficou em pé, sim. Isso foi o que todo mundo viu. Mas o que ninguém esperava era o preço do milagre. Naquele mesmo dia, ainda no mercado, Davi apontou um endereço. Um lugar afastado, um depósito antigo onde, segundo ele, estava guardado o que não devia. A polícia foi chamada. Gente do mercado foi junto. Eu fui junto. E eu não sei explicar direito por quê. Talvez porque eu já estivesse preso nessa história. Talvez porque eu precisava ver com meus olhos para acreditar que aquilo era real. Quando abriram o depósito, encontraram restos de caixas velhas, papéis embolorados e o que sobrou de muitas coisas que deveriam ter chegado a quem precisava. E aí veio a revelação que me fez tremer. Tinha uma lista de nomes. Nomes de pessoas que esperavam aquelas doações. E no meio, meu nome. Eu senti o chão sumir, porque eu lembrei. Não como filme. Não como flash bonito. Eu lembrei como sensação. Eu lembrei da minha mãe me puxando pela mão anos atrás, numa fila. Eu lembrei de uma promessa dita baixinho.
Vai chegar. Eu lembrei de ir embora com as mãos vazias e com a vergonha pesada no peito, como se eu tivesse pedido demais só por precisar. Eu nunca tinha ligado aquilo a nada. Eu tinha engolido e seguido. Mas a raiz 11 não tinha engolido. A raiz 11 tinha aguardado. E quando Davi levantou, não foi só a perna que levantou. Foi o passado, foi a dívida, foi a história inteira se recusando a ficar enterrada. E aqui vem a parte mais chocante, a parte que eu demorei para aceitar. Dona Araci não estava ali por acaso. Ela não estava fazendo show. Ela estava cumprindo um ciclo. E o sopro não foi para curar, foi para acordar. Davi voltou a andar aos poucos. Sim, só que ele virou outra pessoa. Não por gratidão, por medo. Porque toda vez que ele tentava mentir, o corpo dele travava. Toda vez que ele tentava fugir, ele voltava para o mesmo lugar. Ele mesmo dizia com a voz quebrada: eu tento e não consigo, como se a rua me dobrasse de volta. E os dois homens que ajudaram? Um deles tentou negar, tentou rir, tentou dizer que era teatro. Na mesma semana, o homem perdeu tudo o que tinha de fácil. Cliente sumiu. Parceria que ele jurava ser certa desfez. Gente que antes bajulava virou o rosto. E eu sei que você pode pensar: coincidência. Só que eu vi a cara dele no mercado dias depois, encarando a banca vazia onde Dona Araci ficava. A banca vazia. Porque sim, ela sumiu. Sem despedida. Sem anúncio. Como se nunca tivesse existido. Só que antes de desaparecer, ela deixou uma única coisa em cima da toalha. O pingente Raiz 11, quebrado no meio. E um bilhete com 4 palavras que eu nunca esqueci. Agora você escolhe direito. Eu peguei o pingente. E eu senti um frio no dedo, como se metal tivesse lembrança. E eu entendi. A história não era só sobre Davi. Era sobre quem assiste, sobre quem sabe, sobre quem finge que não é com ele. Eu estou falando com você agora, olhando diretamente para sua atenção. Quantas coisas você viu acontecer e ficou calado? Quantas vezes você percebeu algo errado e pensou: não é problema meu? Porque eu vi o que acontece quando a vida decide cobrar, e eu não desejo isso para ninguém. Agora, se essa história te prendeu até aqui, eu vou te pedir tudo, sem vergonha, porque isso ajuda demais e me faz continuar contando histórias nesse nível. Se inscreve no canal agora para você não perder a próxima, porque a próxima é ainda mais impossível. Compartilha esse vídeo com alguém que ama a história real com clima de não pode ser. Deixa o like para eu saber que você quer mais histórias assim. Comenta aqui embaixo, você acha que a raiz 11 era justiça ou maldição? E por quê? E se você já viveu algo que pareceu cobrança do destino, escreve nem que seja uma frase. Eu leio. E para fechar, eu vou te dizer a última coisa que eu vi. No dia em que tudo terminou, eu voltei ao mercado, sozinho. O corredor estava normal. Barulho normal. Ventilador ligado. Gente pechinchando, só que quando eu passei pelo canto onde era a banca, eu senti aquele mesmo silêncio por um segundo. Eu olhei para o chão e vi uma gota d'água vibrando sozinha, como se a história estivesse dizendo: eu ainda estou aqui. E agora tem uma outra história aparecendo na tela. É só clicar para assistir agora. Eu te encontro lá.